E aí pessoal, beleza? Hoje aqui para mais um vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução das memórias, como elas surgiram. Bem, nos micro XT, os chips de memórias eles eram instalados diretamente na placa-mãe. Eles eram encaixados individualmente em colunas ou soldados, onde cada coluna formava um banco de memórias. Esse sistema ele trazia várias desvantagens, por dificultar futuros upgrades de memória ou até mesmo a substituição de módulos com defeitos. A partir daí foi criado então o primeiro módulo de memória. Mas o que é módulo de memória? Os módulos de memória são pequenas placas de circuito onde os chips DIP eles eram soldados, facilitando assim o manuseio, a instalação ou até mesmo a substituição dos módulos. O primeiro módulo criado foi o módulo SIP, que significa Single Inline Pin Package. Ele foi usado nas placas mães 286 e nas primeiras 386. Eles possuíam 8 bits de dados, o que fazia com que nas placas 286 e 386CX tinham que ser instalados dois módulos de memória, porque essas placas elas acessavam 16 bits, e nas 386DX tinham que ser instalados 4 módulos de memória, dois pares de módulos, pois a placa ela acessava 32 bits. Essas memórias elas tinham 30 pinos na parte inferior do módulo, que tornavam o manuseio da memória um pouco complicado, porque elas podiam se quebrar ou até mesmo os módulos de memória serem soldados errados. A partir daí então foi criado os módulos de memória SIM, que a sigla significa Single Inline Memory Module, porque existe justamente uma única via de contatos com 30 pinos. Os módulos de 30 vias possuem sempre 8 ou 9 chips de memória. Cada chip fornecia um único bit de dado de transferência. Já no caso nos módulos de memória com 9 chips, o último era sempre destinado para armazenar os bits de paridade da memória, o que melhorava a confiabilidade, permitindo identificar até mesmo erros. Hoje em dia esses módulos de memória são tão confiáveis de forma que a paridade ela não é mais usada. Os módulos de 30 vias eles foram utilizados nos micros 386 e 46 e foram fabricados módulos de 1 MB. Possível também encontrar memórias de 512 KB, 2 MB e 4 MB. Existiam também os módulos de 8 e 16 MB, mas eles eram muito raros devido ao seu custo elevado. Apesar de serem muito mais práticos do que manipular diretamente os chips DIP, os módulos SIM de 30 vias ainda eram bastante inconvenientes, já que era preciso usar 4 módulos de memória idênticos para formar um banco de memória. Então, para solucionar o problema, os fabricantes criaram um novo tipo de memória SIM de 32 bits. Eles possuíam 72 vias. Os módulos de 72 vias foram rapidamente substituídos nas placas 486, se tornando um padrão dos micros Pentium, sendo em seguida substituído pelos módulos de 168 vias. Em vez de 4 módulos, então era preciso apenas 2 módulos SIM de 72 vias para formar um banco de memórias. É por isso que nos Pentium 1 precisamos usar apenas 2 módulos de memórias impares. Então, finalmente nós temos os módulos de memória DIMM, que eram usados até aí as DDR ou DDR1. Ao contrário dos módulos SIM de 30 vias e 72 vias,
Os módulos DIN ele possuem contatos em ambos os lados dos módulos, o que justificava o seu nome, Double Inline Memory Module, ou módulo de memória com linha dupla de contato. Todos os módulos DINs eles eram de 64 bits, então o que eliminou a necessidade de usar 2, 4 módulos de memória para formar um banco. Muitas das placas mães oferecem a opção de usar 2 módulos de acesso simultâneo para melhorar a velocidade de acesso. Esse recurso é como a gente chama de Dual Channel, e ele melhora consideravelmente o desempenho, sobretudo nas placas mães com vídeo on-board, onde a placa de vídeo disputa o acesso à memória RAM com o processador. De qualquer forma, a gente pode usar perfeitamente um único módulo de memória, mas nesse caso o suporte ao Dual Channel fica desativado automaticamente. Bem, existem 3 formatos de memória DIN. Os mais antigos são conhecidos como memória SDR, de 168 vias. Em seguida temos os módulos DDR, que possuem 184 vias, e os módulos DDR2 e DDR3, que eles possuem 240 pinos, mas utilizam tensões e sinalizações diferentes. Apesar do maior número de contatos, os módulos DDR, DDR2 e DDR3 eles são exatamente do mesmo tamanho do que os módulos SDR de 168 vias. E por isso foram introduzidas algumas mudanças, no caso na posição dos chanfros das memórias, como a gente conhece, de forma que você não consiga encaixar um módulo em uma placa incompatível ou uma placa mais antiga. Os módulos SDR eles possuíam 2 chanfros, enquanto os DDR eles possuem apenas um chanfro, e que ainda por cima é colocado em uma posição diferente. Os módulos DDR2 também utilizam um único chanfro, mas ele está posicionado um pouco mais próximo do canto do módulo em relação aos DDR, de forma que é impossível encaixar um módulo DDR2 em uma placa DDR ou uma placa mais antiga. Isso foi necessário porque, além das mudanças na forma de acesso, os módulos DDR2 utilizavam tensões diferentes, utilizavam tensão de 1.8 volts, enquanto os módulos DDR eles usavam 2.5. Então, se fosse possível instalar um módulo DDR2 numa placa antiga, a tensão maior iria queimar o módulo rapidamente. Em seguida nós temos os módulos DDR3, que, como comentei, eles utilizavam também 240 contatos e mantém também o mesmo formato, o mesmo tamanho, só que com a diferença também no chanfro, que está posicionado mais próximo do canto que nas DDR2. Isso também porque esses módulos eles trabalham com voltagem ainda mais baixa, que é de 1.5 volts. Outra diferença nos chips DDR2 e DDR3 é que eles utilizam o chip BGA. A grande diferença do chip BGA são os pontos de solda, que eles são posicionados diretamente na parte inferior dos chips, em vez de serem usadas aquelas perninhas laterais que possuíam. Isso reduz drasticamente a distância que o sinal elétrico precisa percorrer, além de reduzir também o nível de interferências, permitindo que os módulos sejam capazes de operar com frequências mais altas também. E por isso o dissipador de calor nas memórias se tornou um padrão para aqueles módulos premium voltados a overclocks que precisam ter uma dissipação aprimorada. E finalmente chegamos aos módulos DDR4. Mas afinal, o que muda no DDR4? A primeira mudança visível, além da disposição de chips na placa, está o alongamento dos contatos na parte central
e vai chegando gradativamente menores nas pontas. Essa mudança vem para garantir uma facilidade na instalação ou evitar que o usuário force demais o componente no encaixe e acabe danificando o slot. As memórias agora elas possuem 284 pinos para que facilitem a alimentação e a comunicação dos componentes, e outra mudança novamente visando cada vez o baixo consumo de energia, principalmente em notebooks, é que as DDR4 trabalham com 1.2 volts, o que pode ser pouco, mas o que eleva consideravelmente o tempo de bateria dos notebooks. E por fim, e não menos importante, nós temos as grandes capacidades e frequências que esses módulos trabalham, o que variam aí entre 2 GB a 1600 MHz até 16 GB a 3800 MHz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A matéria completa sobre esse assunto você vê lá no meu blog, que vai estar aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até mais.